Aos 13 anos, meus pais acharam engraçado me deixar em um posto e dirigir por uns minutos para ver minha reação. Só que eles não voltaram. 20 anos depois, eles finalmente me encontraram. E vocês não imaginam por quê. Cresci no interior da Geórgia, numa cidadezinha daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e os segredos da família são sussurrados nas filas do supermercado. Minha família sempre foi disfuncional, mas eu achava que era assim mesmo, sabe? Que todas as famílias tinham seus problemas. Meus pais sempre tiveram um senso de humor que eu nunca consegui entender direito. Eles chamavam de brincadeiras, mas na verdade eram formas de me humilhar e me fazer sentir pequena. Castigos exagerados por qualquer coisinha, humilhações na frente de parentes e vizinhos. Aquele tipo de coisa que deixa marcas invisíveis, mas que nunca saem. Minha mãe adorava contar histórias constrangedoras minhas para qualquer pessoa que escutasse. Meu pai achava engraçado me dar sustos ou esconder minhas coisas e fingir que não sabia de nada. Não tinha abraço, não tinha conversa de verdade, não tinha aquele cuidado que a gente vê nas outras famílias. Era como viver numa casa onde você sempre estava andando em ovos, tentando não dar motivo para a próxima piada cruel. E eu aceitava porque era tudo que eu conhecia. Então chegou aquele dia de verão. Era julho. Lembro perfeitamente porque estava um calor insuportável, daqueles que faz o asfalto derreter e o ar ficar pesado. Estávamos voltando de uma visita à casa de uns parentes distantes. Umas 3 horas de estrada. Eu estava no banco de trás, olhando pela janela, quando paramos num posto de gasolina para abastecer. Era um daqueles postos meio esquecidos na beira da estrada, sabe? 2 bombas velhas. Uma lojinha com cara de que não mudava desde os anos 80 e um calor que subia do chão em ondas visíveis. Desci do carro para esticar as pernas enquanto meu pai abastecia. Minha mãe entrou na lojinha para comprar algo. Então, ouvi meu pai rindo. Aquele riso que eu já conhecia bem demais. Ele chamou minha mãe e os dois ficaram conversando baixinho perto do carro, me olhando de vez em quando. Eu sentia aquele frio na barriga, aquela sensação ruim de que algo estava vindo. Minha mãe veio até mim e disse que eles iam dar uma voltinha rápida, só uns minutinhos, para ver como eu me comportaria sozinha. Que era um teste, um exercício de independência. Que eu já tinha 13 anos e precisava aprender a me virar. Meu pai ainda complementou dizendo que seria hilário contar isso no Natal, ver quanto tempo eu levaria para descobrir o que fazer. Antes que eu pudesse processar direito o que estava acontecendo, eles entraram no carro. Eu ainda consegui ver os dois rindo pelo para-brisa. O carro saiu do estacionamento. Eu fiquei parada ali, achando que eles iam dar uma volta no quarteirão e aparecer de novo em 5 minutos, rindo da minha cara. 5 minutos viraram 10. 10 viraram 15. 20. Meia hora. 45 minutos. O sol estava começando a descer no horizonte e eles não voltavam. Eu sentei num banquinho na frente do posto, ainda esperando, ainda achando que a qualquer momento aquele carro ia aparecer na curva. Passou 1 hora, 2 horas. A luz estava ficando alaranjada e o movimento no posto estava diminuindo. Foi quando o pânico realmente bateu. Eles não iam voltar. Isso não era uma brincadeira de 5 minutos. Eles realmente tinham me deixado ali. Entrei no posto com as pernas tremendo. O atendente, um senhor de uns 50 e poucos anos com uma barriga grande e um jeito cansado, perguntou se eu estava bem. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam todas erradas, embaralhadas com o choro que eu estava tentando segurar. Foi quando apareceu um caminhoneiro que tinha parado para abastecer. Um homem grande, de barba grisalha, com aquele jeito meio rude, mas que no fundo é gente boa. Ele ouviu minha história e ficou indignado de um jeito que eu nunca tinha visto um adulto ficar por minha causa. Ele disse que ia ligar para a polícia porque aquilo não era brincadeira de jeito nenhum. A polícia local apareceu uns 40 minutos depois. 2 oficiais, uma mulher jovem e um homem mais velho, que me fizeram sentar e contar tudo de novo. Eles tentaram ligar para meus pais. Demoraram, mas eventualmente conseguiram contato. Eu não ouvi a conversa, mas a cara dos 2 policiais quando desligaram me disse tudo. A oficial mulher apertou os lábios numa linha fina e o outro balançou a cabeça. Eles me explicaram que meus pais disseram que era apenas uma brincadeira educativa, que eu deveria aprender a ser independente, que não tinha problema nenhum porque eu tinha 13 anos e já era grande o suficiente para me virar. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi dramático, não teve choro histérico nem nada do tipo. Foi uma quebra silenciosa, como quando uma rachadura aparece numa parede, e você sabe que daquele ponto em diante a estrutura toda está comprometida. Eu perguntei aos policiais se podia ligar para minha tia. Tia May era irmã do meu pai, mas era completamente diferente dele. Ela sempre demonstrou uma preocupação genuína comigo, mesmo morando a algumas horas de distância. Nas poucas vezes que havia em reuniões familiares, ela perguntava como eu estava de verdade. Olhando nos meus olhos,
esperando respostas reais. Os policiais deixaram. Eu liguei, expliquei tudo. Ela ficou em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Depois disse que estava indo me buscar e que eu não precisava me preocupar com mais nada. May dirigiu por quase 4 horas até aquele posto perdido. Quando ela chegou, já era quase meia-noite. Ela desceu do carro, me abraçou de um jeito que ninguém nunca tinha me abraçado antes e disse que eu estava segura agora. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes da casa dela, eu decidi que nunca mais voltaria. E não voltei. May não perdeu tempo. Ela conhecia um advogado bom, daqueles que fazem trabalho pro bono para casos de família. Em 2 semanas, ela tinha iniciado um processo de custódia emergencial. Meus pais nem apareceram na audiência. O juiz ficou visivelmente irritado com a ausência deles e com a história toda. A custódia temporária foi concedida na hora. Nos meses seguintes, May me ajudou a processar tudo. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Ela me colocou em terapia, coisa que eu nem sabia que existia como opção real para mim. Pela primeira vez na vida, eu tinha alguém perguntando como eu me sentia, validando meus sentimentos, me dizendo que não. Aquilo não era normal, não era aceitável, não era culpa minha. Com 15 anos, conseguimos a emancipação legal. Foi um processo estranho, mas necessário. Significava que meus pais nunca poderiam aparecer do nada tentando reivindicar qualquer coisa. Eu estava livre. Juridicamente, emocionalmente, completamente. May não era rica, mas era estável. Ela trabalhava como professora de matemática numa escola pública e tinha uma casa pequena, mas confortável. Pela primeira vez, eu tinha rotina. Tinha regras que faziam sentido. Tinha alguém que ia nas reuniões da escola e realmente prestava atenção no que os professores diziam. Terminei o ensino médio com notas boas. Boas o suficiente para conseguir uma bolsa integral para estudar enfermagem em Atlanta. May chorou quando abri a carta de aceitação. Eram lágrimas de orgulho, de felicidade genuína. Eu nem sabia que adultos podiam chorar por coisas boas até conhecer ela. A faculdade foi dura. Não vou mentir. Eu trabalhava meio período numa cafeteria perto do campus para ter dinheiro extra. Estudava de madrugada, vivia na base do café e da determinação pura. Mas eu terminei. Me formei aos 22 anos. Passei na prova de licenciamento de primeira e consegui meu primeiro emprego como enfermeira num hospital de médio porte em Atlanta. Os anos seguintes foram de construção. Construção da minha carreira, da minha estabilidade emocional, da minha vida. Fiz terapia religiosamente por quase uma década. Aprendi a estabelecer limites, a reconhecer comportamentos tóxicos, a escolher pessoas que realmente se importavam comigo. Subi na carreira. Virei enfermeira sênior, depois coordenadora, e aos 33 anos me tornei enfermeira-chefe do departamento de emergência. Era um cargo com responsabilidade enorme, mas eu amava. Cada plantão era diferente, cada decisão importava, cada vida que ajudávamos a salvar me lembrava de por que eu tinha escolhido aquele caminho. Durante todo esse tempo, nunca ouvi falar dos meus pais. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma tentativa de contato através de parentes. Era como se eu tivesse simplesmente deixado de existir para eles no momento em que saí daquele carro. E, honestamente, eu estava em paz com isso. Tinha construído uma vida linda sem eles. Tinha pessoas que realmente se importavam comigo. Tinha May, que era mais mãe do que minha mãe biológica jamais seria. May faleceu quando eu tinha 31 anos. Câncer de pâncreas que se espalhou rápido demais. Eu estava com ela até o fim. Foi a coisa mais difícil que já enfrentei. Perder a pessoa que tinha me salvado, que tinha me dado uma chance real de vida. Ela me deixou tudo. A casa pequena, algumas economias e algo que eu não esperava. Documentos mostrando que ela tinha criado uma empresa de investimentos modesta em meu nome anos antes, para me ajudar no futuro. Usei esse dinheiro com sabedoria. Investi, guardei, fiz crescer. Aos 33, eu tinha uma vida confortável, um apartamento legal em Atlanta, um carro que não quebrava toda semana, e segurança financeira pela primeira vez na vida. E então veio aquela manhã. Era uma terça-feira comum, meu dia de folga. Eu tinha planos de fazer absolutamente nada de produtivo. Talvez assistir aquela série que todo mundo estava comentando, talvez ler um livro, talvez só ficar na cama até tarde. Acordei meio-dia e alcancei o celular na mesinha de cabeceira. 39 chamadas perdidas. Eu pisquei, achando que estava vendo errado. Quem liga 39 vezes para alguém? Olhei os números. Alguns desconhecidos. Alguns com DDD da Geórgia que eu reconheci como sendo da região onde cresci. Meu coração começou a acelerar sem eu entender direito o porquê. Tinha mensagens de voz. Muitas. Comecei a ouvir. A primeira era de um número desconhecido. Uma voz de mulher que eu não reconheci imediatamente. Ela se apresentou como minha irmã. Minha irmã. Eu nem sabia que tinha uma irmã.
Aparentemente, meus pais tiveram outra filha alguns anos depois que eu saí, uma menina que agora tinha uns 17 anos chamada Hailey. A voz dela estava tensa, meio irritada, meio desesperada. Ela disse que precisavam de mim, que era urgente, que eu tinha que ligar de volta o mais rápido possível. Não explicou o porquê. A segunda mensagem era do meu pai. 20 anos depois de me abandonar num posto de gasolina, a voz dele estava lá, saindo do meu celular. Ele soava mais velho, cansado, mas ainda tinha aquele tom que eu me lembrava. Aquele tom que sempre fazia parecer que tudo era culpa de outra pessoa. Ele disse que era importante, que precisavam conversar, que eu precisava ligar de volta porque era assunto de família. A terceira era da minha mãe. Ela estava chorando. Chorando de um jeito dramático, daqueles que parecem exagerados mesmo através de uma gravação. Ela disse que precisavam desesperadamente de mim, que eu era a única pessoa que poderia ajudar, que por favor eu ligasse de volta. As outras mensagens eram variações do mesmo tema: desespero crescente, dramaticidade aumentando, mas nenhuma explicação real do que estava acontecendo. Eu fiquei sentada na cama, segurando o celular, sentindo aquela sensação antiga e familiar de ansiedade subindo pelo meu peito. Mas dessa vez era diferente. Eu não era mais aquela menina de 13 anos. Eu era uma mulher adulta, bem-sucedida, que tinha feito terapia suficiente para reconhecer manipulação quando via. Não liguei de volta. Em vez disso, fiz o que qualquer pessoa sensata do século XXI faria. Fui investigar nas redes sociais e em registros públicos. Não foi difícil encontrar informação. Meu pai aparentemente tinha desenvolvido um sério problema com jogos de azar. Não era coisa pequena. Eram dívidas de mais de $200 mil. A casa da família, aquela mesma onde cresci, estava em processo de execução hipotecária, foreclosure. Eles iam perder tudo. Cavando mais fundo, encontrei artigos de jornal local. Meu pai estava respondendo a um processo judicial por fraude. Detalhes eram vagos, mas aparentemente ele tinha se envolvido num esquema de investimentos falsos que tinha desmoronado. Tudo começou a fazer sentido. Eles não estavam me procurando porque sentiam minha falta ou porque tinham finalmente percebido o quão errado tinha sido me abandonar. Eles estavam me procurando porque estavam desesperados e precisavam de dinheiro. Durante os dias seguintes, as ligações continuaram. Eu não atendia, mas ouvia as mensagens. A cada dia ficavam mais urgentes, mais desesperadas, mais manipulativas. Hailey, minha irmã que nunca conheci, deixou uma mensagem dizendo que os pais não tinham para onde ir, que logo estariam na rua, que eu precisava fazer a coisa certa. A coisa certa. Como se eles tivessem feito a coisa certa comigo algum dia. Minha mãe deixou uma mensagem longa, chorosa, reescrevendo a história. De repente, segundo ela, eles tinham me deixado com May porque achavam que eu seria mais feliz lá. Era pelo meu bem. Eles sempre se importaram. Eles sempre pensaram em mim. Era tudo mentira. Reescrita bonita de um abandono cruel. Meu pai deixou uma mensagem tentando apelar para a culpa, dizendo que ele tinha me criado por 13 anos, que isso significava algo, que eu devia isso a eles. Como se 13 anos de negligência emocional e abuso fossem algo que me fizesse dever alguma coisa. Eu continuei investigando. Através de registros públicos, descobri exatamente quanto deviam na hipoteca. Descobri o nome do banco que estava executando a dívida. Descobri que estavam no estágio final do processo, com data marcada para leilão da propriedade. E então tive uma ideia. May tinha me deixado aquela empresa de investimentos. Era pequena, modesta, mas legítima. Eu tinha usado ela ao longo dos anos para alguns investimentos conservadores, para fazer meu dinheiro crescer devagar, mas com segurança. Entrei em contato com o banco. Expressei interesse em comprar a dívida hipotecária da propriedade. Não era algo tão incomum. Bancos vendem dívidas o tempo todo, especialmente quando acham que vão ter prejuízo no processo de execução. Levou algumas semanas de negociação, mas consegui. Comprei a dívida por um valor menor que o total devido. O banco estava feliz em recuperar algo garantido ao invés de arriscar no leilão. De repente, eu era a credora. Meus pais me deviam dinheiro, e eu tinha o poder de executar a hipoteca ou não. Eu não contei a ninguém. Continuei deixando as ligações irem para a caixa postal. Continuei vivendo minha vida normalmente. E esperei. Eventualmente, eles descobriram onde eu trabalhava. Não sei como, provavelmente perguntaram para parentes ou investigaram online. Numa quinta-feira à tarde, durante meu turno no hospital, a recepção me avisou que tinha visitas. Desci até o lobby e lá estavam eles. 20 anos depois. Meus pais pareciam mais velhos, obviamente. Meu pai tinha engordado, tinha menos cabelo, olheiras profundas. Minha mãe parecia cansada de um jeito que ia além do físico. E tinha uma adolescente com eles. Hailey, presumivelmente. Eles sorriram quando me viram. Aqueles sorrisos falsos, forçados,
que não chegavam nos olhos. Meu pai abriu os braços como se esperasse um abraço. Eu cruzei os meus e fiquei onde estava. A conversa foi exatamente como eu esperava. Muita conversa fiada sobre como era bom me ver, como eu estava bem, como o tempo tinha passado. Eu deixei eles falarem, não contribuí com nada. Só observei. Eventualmente chegaram ao ponto. Precisavam de ajuda financeira. Estavam em uma situação difícil. Tinham certeza que eu podia emprestar algum dinheiro. Afinal, eu era enfermeira-chefe, devia ganhar bem. E família ajuda família, não é? Eu perguntei quanto precisavam. Meu pai tossiu, desconfortável, e disse que uns $100.000 resolveriam tudo. 100 mil. Ditos assim, casualmente, como se fosse nada. Fiquei em silêncio por um momento. Hayley estava olhando para mim com aquela expressão de desespero adolescente, como se eu fosse a vilã da história. Meus pais estavam tentando parecer confiantes, mas eu via o desespero embaixo. Então eu disse que precisava contar uma coisa para eles, que tinha uma surpresa. Meu pai até sorriu, provavelmente achando que eu ia dizer que sim. Eu disse que tinha comprado a dívida hipotecária da casa deles, que agora eles me deviam, que eu era a credora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai ficou pálido. Minha mãe começou a balbuciar algo. Hayley parecia confusa, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu expliquei calmamente. Disse que eles tinham 30 dias para desocupar o imóvel, que eu não ia renovar ou renegociar nada, que a propriedade agora era legalmente minha e que eu tinha planos para ela. Meu pai tentou argumentar. Disse que aquilo era desumano, que eu não podia fazer isso com minha própria família. A ironia era tão grande que eu quase ri. Eu perguntei se ele achava humano me abandonar num posto de gasolina aos 13 anos. Ele ficou mudo. Minha mãe tentou chorar, fazer aquela cena dramática que sempre funcionou na minha infância. Mas eu não era mais criança. Eu só olhei para ela até ela parar. Eu disse que tinham 30 dias e que não ia discutir isso ali, no meu local de trabalho. Me virei e voltei para o meu turno. Eu estava tremendo quando cheguei no meu escritório, mas era adrenalina, não medo. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha virado o jogo. Os dias seguintes foram caóticos. Eles tentaram de tudo. Ligações, mensagens, tentaram aparecer no hospital de novo, mas a segurança não deixou. Tentaram contar versões distorcidas da história para parentes distantes, fazendo parecer que eu era a cruel, a filha ingrata que estava expulsando os pobres pais idosos de casa. Mas a maioria dos parentes que realmente importavam já sabiam a verdade. May tinha mantido contato com algumas pessoas da família. Tinha contado o que realmente aconteceu. E mesmo aqueles que não sabiam dos detalhes, podiam pesquisar e ver as dívidas de jogo, o processo por fraude. Não era difícil deduzir quem eram os reais vilões da história. Quando o prazo de 30 dias terminou, eles não tinham saído voluntariamente. Tive que iniciar o processo legal de despejo. Foi rápido. A lei estava do meu lado e eles não tinham defesa. O oficial de justiça foi até lá numa manhã de sexta-feira e supervisionou enquanto eles tiravam suas coisas. Eu não fui. Não precisava ver isso. Não era sobre vingança sádica ou sobre querer vê-los sofrerem. Era sobre fechar um ciclo. Sobre tomar de volta um poder que me tinham tirado quando eu era criança demais para me defender. A propriedade ficou vazia. Eu contratei uma empresa para fazer uma limpeza completa. Pequenas reformas. Garantir que tudo estava em ordem. E então comecei o projeto que tinha planejado. May sempre tinha sido apaixonada por causas sociais. Ela acreditava que todo mundo merecia uma chance. Um teto sobre a cabeça, dignidade básica. Em homenagem a ela, transformei aquela propriedade, aquele lugar que representava tanto sofrimento da minha infância, em algo bom. Iniciei um projeto de moradia acessível. Nada gigantesco ou elaborado, mas funcional. A casa foi dividida em 3 apartamentos pequenos, mas dignos, que eu alugo por valores simbólicos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Enfermeiras iniciantes do hospital que não conseguem pagar aluguel de mercado, mães solteiras tentando recomeçar, jovens saindo do sistema de acolhimento. Coloquei uma placa na frente. Centro de Acolhimento May Carter. Em memória da mulher que me salvou, que me mostrou que família não é sangue, é escolha, é amor de verdade. Meus pais tentaram contato algumas vezes mais depois disso. Mensagens raivosas, mensagens manipulativas, mensagens tentando apelar para a culpa. Eu bloqueei todos os números. Hayley tentou me adicionar nas redes sociais algumas vezes. Eu nunca aceitei. Não era nada pessoal contra ela. Ela era vítima deles tanto quanto eu fui. Mas eu não tinha energia emocional para tentar construir um relacionamento com uma irmã que nunca conheci, que foi criada pelas mesmas pessoas que me destruíram. Pelo que sei, através de informações que chegam ocasionalmente, eles se mudaram para um apartamento minúsculo em outra cidade. Meu pai está trabalhando em empregos básicos para pagar as dívidas que ainda restam.
E o processo por fraude terminou com ele tendo que fazer serviço comunitário e ficar em liberdade condicional. Eles nunca admitiram que erraram. Nunca pediram desculpas de verdade. Para eles, eu ainda sou a filha ingrata que abandonou a família quando eles mais precisavam. A narrativa deles não tem espaço para reconhecer que me abandonaram primeiro, que construíram aquela situação com as próprias escolhas ruins, que eu não devia absolutamente nada a eles. E sabe de uma coisa? Eu estou em paz com isso. Passei anos em terapia esperando por um pedido de desculpas que nunca viria, por um reconhecimento que não existe. Eventualmente, eu aprendi que não preciso que eles admitam nada para eu seguir em frente. Hoje tenho 35 anos. Minha vida é boa. Não é perfeita. Nenhuma vida é. Mas é minha. Construída com minhas próprias mãos, com a ajuda das pessoas certas. Tenho amigos de verdade. Tenho uma carreira que amo. Tenho propósito. O Centro de Acolhimento May Carter abrigou mais de 20 pessoas nos últimos anos. Cada uma delas com sua própria história, seus próprios traumas, suas próprias batalhas. E cada vez que vejo alguém conseguir sair dali para uma vida melhor, cada vez que recebo uma mensagem de agradecimento de alguém que eu ajudei mesmo sem conhecer direito, eu sinto que escolhi o caminho certo. Vingança poderia ter sido só deixá-los sem casa, assistir eles caírem, regozijando no sofrimento deles. Mas a verdadeira justiça, a real reviravolta, foi pegar aquele lugar de dor e transformar em algo que May teria amado. Foi escolher usar meu poder não para destruir, mas para construir algo que importa. Eles me deixaram naquele posto achando que eu ia quebrar, que ia implorar para voltar, que ia aprender a ser obediente. O que eles não sabiam é que me deram a maior dádiva possível, a chance de me reinventar completamente, livre da toxicidade deles. Reconstruir minha vida, não apesar deles, mas transformando o que eles fizeram em combustível para me tornar alguém melhor. E nisso, na capacidade de transformar trauma em propósito, eu venci, completamente. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.